A história de todas as sociedades tem sido a história de luta de classes. Lembram desse trecho? Trata-se do Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. O caso da menina que foi violentada e recebeu pela justiça a sentença de estupro culposo, ou seja, estuprou sem querer, mais ou menos isso que quer dizer, evidencia um debate que é interessante e eu vou resgatar, além de trazer o Karl Marx, vou trazer um filósofo que a gente fez um debate domingo agora, o Roberto Romano, acerca da questão da ética. O Roberto Romano ele vai dizer o seguinte, que a ética são comportamentos imitados ao longo dos anos. O que diferencia a ética da moral? A moral são comportamentos morais que são moralmente aceitos em determinadas sociedades. A ética não, já é uma imitação sobre algo. O que Roberto Romano evidenciou pra gente? Que a nossa ética é a das piores possíveis, porque a ética do jeitinho, a ética da desigualdade social, a ética da violência, a ética da burrice. Vejam só a ideia que há de ética. Não é aquela questão que muito se pensa sobre o bem comum. Não é isso. Vejam. O bem comum e a prática do bem. Não. Tem a ética, vamos dizer assim, ruim. E no caso da menina Ferrer, Mariana Ferrer, evidencia aí aquilo que o Marx diz, que é a história da sociedade e a história das lutas de classes. Então, aqueles que estão no poder vão dominar a ideologia, a justiça, a educação e todo o poder político, econômico e social, sobretudo. Não é, vamos dizer assim, surpresa um resultado como esse. No contexto que nós estamos, de esgarçamento das instituições republicanas, de um posicionamento político cada vez mais reacionário de determinados setores da justiça, não são todos, mas existem determinados setores que se colocam de maneira reacionária, essa decisão não é muito de se alardear. Pois estamos naquele contexto que o filósofo Mário Ferreira dos Santos chama de invasão vertical dos bárbaros. Ou seja, são aqueles sujeitos que colocam a força sobre a inteligência, a feiura sobre a lindeza da estética do mundo, a burrice acima de todas as coisas, a força sobre a inteligência, o fato de ninguém escutar ninguém, a questão do grito. Então tudo isso é o bárbaro que vai se colocar de maneira crucial na sociedade. Infelizmente, nós temos um bárbaro na presidência da República que impulsiona e legitima grito de milhões de bárbaros também. Então essa decisão da justiça, em que há por parte do advogado, como vocês verem, humilhando a menina, mostra exatamente esse conceito do Mário de Ferreira dos Santos. É um bárbaro que está diante da justiça, que deveria analisar os dois lados, mas não. Sequer é a representação de uma justiça burguesa dominante capitalista. É isso que acontece. Então a menina pobre e oprimida, ela foi totalmente jogada de escanteio e o advogado que cobra caríssimo porque auxilia pessoas de vários cantos, está acostumado a ganhar sentenças. Então vejam, a ética aqui desse advogado é aquilo que o Roberto Romano disse, é a pior ética possíveis. Se a ética é a imitação do comportamento humano, qual que é a imitação do comportamento humano que há desse sujeito? É
a pior possível. Patriarcalismo, machismo. E vejam só que coisa absurda. Colocou a culpa na menina pelo fato do rapaz ter feito aquele ato criminoso. A culpa foi dela porque ela ficou se saliando sobre o rapaz. Sendo que ele colocou um Boa Noite Cinderela na moça, a menina foi dopada e ele fez o ato. O The Intercept vazou os áudios e deixou de maneira escancarada o escândalo que está sendo essa justiça brasileira lá em Santa Catarina. Aliás, é lá em Santa Catarina também que tem uma governadora que surgiu, ela se recusou a falar sobre o nazismo. Vejam só por que eu disse que os bárbaros estão invadindo a sociedade. E as eleições americanas a gente está apreensivo com os resultados, vai determinar de maneira significativa aqui nos trópicos, porque vocês sabem que os Estados Unidos é o termômetro do mundo. Se esses bárbaros vão perder a vergonha de vez, porque o que está em jogo nos Estados Unidos não é somente a eleição, é a democracia americana e todo o reflexo que há no mundo. Imagine se esses bárbaros ganharem, a invasão que haverá. Aquele livro do Mário Ferreira dos Santos vai se tornar cada vez mais atual. Um item só que eu vou falar. A imposição da força sobre a inteligência. O grito sobre o argumento e a surdez de ambos os lados. A justiça, como vimos aqui, é a justiça dos burgueses, daqueles que estão no poder dominante. E que vão representar exatamente os interesses da classe deles. Eles não vão representar os interesses do povo. Por isso que dentro desse contexto de invasão vertical bárbara, de que ainda há aquilo que eu li no primeiro momento desse vídeo da luta de classes, não é surpresa nenhuma, infelizmente. Porém, todavia, entretanto, é preciso um fato: exercermos nossa cidadania dentro dessa sociedade cujo objetivo é a ruína das instituições republicanas por meio da utilização da democracia, assim como acontece nos Estados Unidos. É preciso que façamos valer os nossos direitos civis, questionar em demasia essa decisão horrenda da Justiça de Santa Catarina. Vamos exercer nossa cidadania? Então, é o momento de fazer pressão, tá certo? Mandem cartas para a OAB questionando a decisão. Mandem os vídeos do The Intercept, que só assim é possível reverter por meio da pressão popular. Lembre-se, a ética desses, ética é para vocês entenderem, não é a prática do bem comum. No nosso contexto, como o Roberto Romano disse, é uma das sociedades mais violentas e ficou agora mais escancarado ainda. Então a ética aqui é violentíssima, excludente, patriarcal, machista e, sobretudo, reacionária. É isso que nós estamos vendo nesse contexto atual. Esses bárbaros perderam a vergonha na cara. Se reuniram, descobriram, antigamente eles se isolavam, mas eles começaram a perceber que existem pessoas que pensam como ele e que são a maioria. E aí resolveram se unir para colocar os seus argumentos tão profundos como um pires. É isso. Até mais.